novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tomou posse nesta segunda-feira e disse que o Ministério Público é corresponsável pela preservação da democracia no país. Alvo de operação por relação com milícia do Rio de Janeiro, deputada estadual Lucinha só não é presa por causa da imunidade parlamentar. Cientista é preso após inteligência artificial cometer erro e identificá-lo como assassino. Depois da adesão à OTAN, presidente russo alerta que haverá problemas com a vizinha Finlândia. Preço das geladeiras deve aumentar a partir do ano que vem, com valor acima de R$5 mil. FIFA anuncia novo formato do maior torneio de clubes do planeta. Proximidade de fim de ano e sentimento de culpa trazem à tona um fenômeno chamado dezembrite. Tudo isso e mais a partir de agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tomou posse nesta segunda-feira e disse no discurso que o Ministério Público não deve buscar holofotes. O PGR ouviu do presidente Lula que a instituição não deve se submeter a presidentes nem fazer acusações levianas. Paulo Gonet é oficialmente o novo Procurador-Geral da República. Ele ficará à frente do Ministério Público Federal pelos próximos 2 anos e será responsável por conduzir investigações e fiscalizações perante o Supremo Tribunal Federal em ações judiciais. A cerimônia de posse do novo PGR foi realizada nesta segunda-feira, menos de uma semana após a aprovação do nome de indicado de Lula no Senado Federal. No discurso, Paulo Gonet, novo PGR, adotou um tom discreto e conciliador. Se comprometeu a proteger os direitos fundamentais da população com rigor técnico e baseado nos princípios legais previstos na Constituição. Afirmou ainda que o Ministério Público Federal não quer palco nem holofotes e defendeu a harmonia entre os poderes para o pleno funcionamento do Estado Democrático de Direito, conforme previsto na Constituição Federal. Sabemos que não nos foi dado formular políticas públicas, nem deliberar sobre a conformação social e política das relações entre os cidadãos. Essas decisões essenciais estão reservadas ao povo, que se expressa pelos representantes eleitos para isso. Cabe, porém, a nós, do Ministério Público, função muito a ser apreciada. Está no nosso domínio concitar que as políticas públicas determinadas pelo Constituinte sejam efetivamente concebidas e que as que forem prescritas sejam consumadas sempre que estiverem adstritas aos limites constitucionais da liberdade de conformação dos representantes do povo. A harmonia entre os poderes, fundada no respeito devido por cada um deles às altas missões próprias e às dos outros, é pressuposto para o funcionamento proveitoso e resoluto do próprio Estado Democrático de Direito. A isso o Ministério Público deve ater-se, e é isso o que lhe incumbe propiciar. Durante o evento, o presidente Lula fez uma série de pedidos ao novo Procurador-Geral da República. Em um discurso cheio de autorreferências e indiretas ao ex-procurador-geral Augusto Aras, Lula disse que é preciso dar a todos o direito de se defender e impedir o vazamento de detalhes de investigações em andamento para evitar condenações públicas antes da total apuração dos fatos. Lula também afirmou que o Ministério Público Federal não pode achar que todo político é corrupto e que o Procurador-Geral da República não deve ser submisso a ninguém, especialmente presidentes. O Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem o direito de brincar com ela. O Ministério Público é de tamanha relevância para a sociedade brasileira e para o processo democrático desse país que um procurador não pode se submeter a um presidente da República, não pode se submeter a um presidente da Câmara, não pode se submeter ao presidente do Senado, não pode se submeter aos presidentes de outros poderes, mas também não pode se submeter à manchete de nenhum jornal e nenhuma manchete
de um canal de televisão. A única coisa que eu peço a você, em nome do que você representará daqui para frente na história desse país, é que você só tenha uma preocupação: fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de qualquer outro interesse. Trabalhe com aquilo que o povo brasileiro espera do Ministério Público. As acusações levianas não fortalecem a democracia, não fortalecem as instituições. Muitas vezes se destrói uma pessoa antes de dar a ela a chance de se defender. E quando as pessoas são provadas que são inocentes, sabe, essas pessoas não são reconhecidas publicamente. Então é importante que o Ministério Público recupere aquilo que foi a razão pela qual os constituintes enalteceram o Ministério Público: garantir a liberdade, garantir a democracia, garantir a verdade, não permitir que nenhuma denúncia seja publicizada antes de saber se é verdade, porque senão as pessoas serão condenadas previamente. Muita gente não tem condições sequer de ser absolvida. Da minha parte, eu quero te dizer publicamente: nunca lhe pedirei um favor pessoal. Nunca exercerei sobre o Ministério Público qualquer pressão pessoal para que alguma coisa não seja investigada. A única coisa que eu te peço: não faça o Ministério Público se diminuir diante da expectativa de 200 milhões de brasileiros que acreditam nessa instituição. Seja o mais sincero possível, o mais honesto possível, o mais duro possível, mas, ao mesmo tempo, o mais justo possível com a sociedade brasileira. Pedido do governo e Prefeitura do Rio de Janeiro para a Justiça autorizar a apreensão de crianças e adolescentes sem flagrante ou ordem judicial em ações policiais nas praias repetiu os argumentos rejeitados pelo Supremo Tribunal Federal em 2019. Após a decisão da Justiça, no último dia 11 de dezembro, foi proibida a apreensão de menores durante a Operação Verão, de reforço no patrulhamento nas praias do Rio de Janeiro, a menos que seja em situações de flagrante. A decisão também impedia que as crianças e adolescentes fossem levados a centrais de acolhimento, sem decisão judicial ou necessidade de medida protetiva de urgência. O governo e a Prefeitura do Rio de Janeiro pediram por meio de suas procuradorias para que a Justiça autorizasse essas apreensões sem flagrante ou ordem judicial em ações policiais nas praias. As duas gestões defenderam também que as ações de segurança pública são feitas com medidas preventivas. Além disso, afastaram a ideia de que haveria alguma forma de preconceito nas abordagens. No pedido, as instituições repetem os mesmos argumentos apresentados ao Supremo Tribunal Federal pelo PSL, hoje União Brasil, no ano de 2005, em ação julgada improcedente em agosto de 2019. Na época, o partido pedia que o STF declarasse inconstitucionais dois trechos do ECA, o inciso 1º do artigo 16, que autoriza menores de idade a ir, vir e estar em logradouros públicos e espaços comunitários, e o artigo 230, que pune com até 2 anos de prisão quem privar a criança e o adolescente de sua liberdade, inclusive agentes de segurança. Segundo o PSL, nesses trechos, o ECA quer dizer que as crianças carentes, ainda que integrantes deste quadro terrível e desumano, não poderão ser recolhidas, pois adquiriram o direito de permanecer na sarjeta. Por sua vez, o STF disse que declarar as normas inconstitucionais poderia levar à violação dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes, que a Constituição manda proteger em cláusulas pétreas, ou seja, que não podem ser alteradas, nem mesmo pela via de emenda à Constituição. Na decisão do último sábado, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, não considerou os argumentos do Supremo nesse caso e suspendeu a decisão da primeira vara de infância e juventude, que proibia tal apreensão. Segundo ele, impedir as apreensões e condução a delegacias sem flagrante ou ordem judicial causaria grave lesão à ordem administrativa e à segurança pública.
A condição das penitenciárias do Brasil segue sendo um problema que parece não ter solução. Um levantamento mostrou que no período de 10 anos, cerca de 17 mil pessoas morreram nos presídios brasileiros. O número de mortes registradas de 2013 a junho de 2023 foi obtido a partir de pedidos sobre a Lei de Acesso à Informação aos Estados e junto ao SISDEPEN, ferramenta de coleta de dados do sistema penitenciário brasileiro. De acordo com os especialistas, ao menos parte desses óbitos podiam ter sido evitados. Uma outra parte do estudo mostrou que, entre 2018 e 2022, metade das mortes eram de pessoas com menos de 38 anos de idade. O levantamento chama a atenção a precariedade dos dados oficiais e o número significativo de óbitos relacionados a úlceras perfuradas, algo incomum no contexto brasileiro por ser pouco frequente e tratável. A úlcera pode evoluir para câncer gástrico, causado por uma bactéria que se desenvolve em alimentos mal refrigerados ou estragados. Os dados oficiais dos estados mostram vários casos de câncer gástrico e de próstata, todos considerados preveníveis. Outro ponto de alerta foi o alto número de mortes por pneumonia. Os reclusos enfrentam dificuldades para obter medicamentos enviados por seus familiares e enfrentam restrições à hospitalização fora das instalações prisionais por alegada falta de escola e de viaturas. Toda essa condição preocupa a família das pessoas com a liberdade privada. Isso porque uma condição influencia na outra, ou seja, o sistema carcerário produz adoecimento, assim como impõe obstáculos ao acesso à saúde. Dessa forma, o número de mortes pode se tornar ainda mais recorrente. Vale ressaltar que os presos estão ali para cumprir a pena, mas isso não significa dizer que ele pode ser exposto a situação de tortura, violação de direitos humanos e, principalmente, a falta de um direito básico que é a saúde. E depois do intervalo, você vai ver, preço das geladeiras deve aumentar a partir do ano que vem, com valor acima de R$5.000. E ainda, cientista é preso após inteligência artificial cometer erro e identificá-lo como assassino. O preço das geladeiras deve aumentar a partir do ano que vem. Uma decisão de um comitê presidido pelo Ministério de Minas e Energia exige que esses aparelhos sejam mais eficientes e gastem menos energia. Só que as fabricantes afirmam que isso vai fazer com que as geladeiras e refrigeradores passem a custar pelo menos R$5.000. A Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Eletros, critica uma decisão do Comitê Gestor de Eficiência Energética presidido pelo Ministério de Minas e Energia e prevê um aumento dos preços de geladeiras e refrigeradores a partir do ano que vem. Segundo a entidade, os novos índices de eficiência energética exigidos pelo comitê presidido pelo Ministério de Minas e Energia vai retirar do mercado 83% dos refrigeradores vendidos atualmente e fará com que restem apenas os produtos considerados de alto padrão, que custam a partir de 4 salários mínimos, ou seja, mais de R$5.000. A entidade afirma que em 2021, um novo programa de etiquetagem foi elaborado pelo governo federal em parceria com as fabricantes para garantir maior eficiência energética aos refrigeradores num prazo de 10 anos. Mas antes mesmo desse programa ser concluído, uma nova decisão foi tomada pelo Ministério de Minas e Energia sem consultar as empresas que produzem esses equipamentos. A Eletros afirma que, além da alta de preços e eliminação de aparelhos mais em conta, a decisão pode gerar desinvestimento e demissões. Por isso, as fabricantes vão se reunir e buscar junto ao governo federal uma revisão dessa medida. Em nota, o Ministério de Minas e Energia afirmou que os dados apresentados pela Eletros não condizem com a realidade. A pasta afirma que a própria entidade apresentou projeções diferentes durante a consulta pública realizada
antes da tomada de decisão. O aumento do valor dos produtos seria de 23%, o que equivale a cerca de R$ 350 sobre o preço praticado atualmente. O Ministério de Minas e Energia afirma ainda que esse valor seria compensado em pouco tempo, levando em conta a economia de energia gerada pelo equipamento mais eficiente, uma vez que, segundo o IBGE, 39% das despesas mensais dos lares brasileiros são com a conta de energia. O Ministério afirma ainda que as revisões em índices de eficiência energética são periódicas e balizadas por transparência e estudos técnicos para melhorar os produtos adquiridos pelos consumidores. A cidade de São Paulo teve ontem, domingo, um aumento de 35% no número de passageiros de ônibus devido à gratuidade oferecida pelas frotas municipais. Segundo a Prefeitura, foram mais de 700 mil novos usuários. E a expectativa é que o sistema atraia mais de 1 milhão de passageiros para o sistema aos domingos. Um cientista russo que passou 10 meses preso injustamente foi liberado da cadeia. O que mais espanta foi o motivo que o colocou nela: um erro causado pela inteligência artificial. A tecnologia, que vem ganhando cada vez mais espaço em todas as áreas, também apresenta suas falhas. E, neste caso, causou danos irreparáveis para um cientista inocente. O caso aconteceu na Rússia. Em fevereiro, o hidrólogo Alexander Tsvetkov, pesquisador do Instituto de Biologia de Águas Interiores da Academia Russa de Ciências, foi retirado de um avião ao chegar de uma viagem de trabalho a Krasnoyarsk, na Rússia. O motivo? Um programa que utiliza a inteligência artificial determinou que seu rosto correspondia em 55% ao esboço de um retrato falado de um assassino, desenhado há 20 anos por uma testemunha. Após esse indício, as autoridades alegaram que ele e um suposto comparsa mataram pelo menos 2 pessoas em Moscou e nos arredores da cidade em agosto de 2002. Naquela noite, um homem foi assassinado em uma briga de bar e 2 mulheres de 64 e 90 anos foram roubadas e mortas. Na delegacia, o suposto cúmplice se apresentou, admitiu os assassinatos e reconheceu o cientista. No entanto, haviam alguns erros em seu depoimento, como a afirmação de que o pesquisador era morador de rua na época e que fumava mais de um maço de cigarro todos os dias. Não só o pesquisador nunca morou na rua, como também nunca fumou devido a problemas pulmonares que tem desde criança. O cúmplice também lembrou que o homem tinha tatuagens nos dedos e na mão esquerda, mas os parentes dos cientistas disseram que ele nunca fez nenhuma tatuagem. Seus colegas de trabalho também afirmaram que na data dos assassinatos, o cientista estava com eles a milhares de quilômetros de Moscou, o que foi totalmente ignorado pelo júri, que baseou todas as investigações na análise do sistema de inteligência artificial. Após uma campanha pedindo a sua libertação e a própria intervenção do presidente russo Vladimir Putin no caso, o cientista foi liberado. Mas, mesmo assim, as acusações contra ele ainda não foram retiradas. A Polícia Federal e o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro realizaram hoje a Operação Batismo contra a deputada Lucinha, do PSD. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa e no gabinete da parlamentar, onde apreenderam 2 armas, R$ 148 mil, pendrives, notebooks e documentos. A deputada de 63 anos vinha sendo investigada pela Polícia Federal, que, junto do Ministério Público, montou uma operação que revelou o envolvimento da parlamentar com milicianos ligados ao Zinho, chefe da maior milícia do Rio de Janeiro. De acordo com os agentes, Lucinha era chamada de madrinha pelos milicianos. A parlamentar foi afastada pela Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e também foi proibida de manter contato com agentes públicos e políticos, além de ser impedida de frequentar a Casa Legislativa. A parlamentar foi ouvida, liberada pelos policiais e só não foi presa nesta segunda-feira por ser deputada, visto que a lei garante que parlamentares só podem ser presos por crime flagrante e inafiançável.
As tensões do norte europeu continuam junto com um certo temor para o resto do mundo. Nesta segunda-feira, o presidente russo Vladimir Putin alertou que haverá problemas com a vizinha Finlândia depois da adesão à OTAN no início deste ano. A entrada da Finlândia à organização militar marcou uma grande mudança no cenário de segurança no norte da Europa e acrescentou cerca de 1.300 quilômetros à fronteira da aliança com a Rússia. Foi também um golpe para o presidente Putin, que há muito alerta contra a expansão da OTAN. E essas entradas de países cada vez mais próximos da Rússia para a OTAN é visto como uma ameaça à soberania do país. O presidente russo Vladimir Putin informou que a aliança militar aliciou a Finlândia e que durante todos esses tempos de embates territoriais, somente agora a guerra pode ser outra. Segundo Putin, o governo do país instalará próximo à fronteira com a Finlândia um distrito militar de Leningrado e definitivamente irá concentrar unidades militares no local. Putin tem repetidamente apresentado a expansão pós-Guerra Fria da OTAN como prova da forma do Ocidente de lidar com as preocupações de segurança da Rússia. Mas as declarações do presidente russo não surtiram efeito e agora os reflexos dessa entrada podem começar a aparecer com tensões ainda maiores. A Finlândia tornou-se o 31º membro da aliança militar em abril, quando a OTAN decidiu aderir o país nórdico. Como consequência dessa entrada, a fronteira direta da aliança militar com a Rússia foi duplicada. Poucos meses depois de demonstrar o interesse, o governo finlandês disse que gastaria cerca de 143 milhões de dólares na construção de barreiras ao longo da fronteira oriental com a Rússia, que costumava ter poucas proteções de segurança. Uma decisão do governo israelense pretende trazer um certo alívio para a população palestina. 470 caminhões com ajuda humanitária foram liberados para entrar na faixa de Gaza. O portador dessa notícia foi o coronel Moshe Tetro, alto funcionário do Ministério da Defesa de Israel. Segundo essas informações, um total de 470 caminhões de ajuda foram enviados pela fronteira de Rafah, no Egito, para entrar na faixa de Gaza depois de terem passado por inspeções de segurança. O anúncio acontece após decisão do governo israelense na semana passada de permitir a inspeção de caminhões de ajuda humanitária em Kerem Shalom. Mas essa decisão não veio apenas pela boa vontade israelense. Isso porque o seu principal apoiador, os Estados Unidos, pressionou Israel a reabrir a passagem de Kerem Shalom para permitir que a ajuda humanitária entrasse diretamente no enclave palestino, em uma base de emergência. Com isso, Israel cedeu à pressão do governo norte-americano e efetuou a liberação. Dessa forma, o gabinete de guerra israelense aprovou uma medida temporária para descarregar caminhões que transportavam ajuda humanitária que chegavam do Egito, no lado de Gaza da passagem. Esta decisão, segundo membros do Ministério da Defesa israelense, irá aumentar a quantidade de ajuda que entra na faixa de Gaza, onde continuará a ser recebida por organizações de ajuda internacionais que a entregarão ao povo. A Coreia do Norte disparou o seu mais poderoso míssil balístico que possui capacidade de atingir os Estados Unidos e também condenou as demonstrações de poder militar do país norte-americano, considerando ser uma prévia de uma guerra nuclear. Em mais um dia de exercícios nucleares, o exército norte-coreano disparou um míssil capaz de percorrer 15 mil quilômetros. Para se ter uma ideia, a distância do país asiático para os Estados Unidos é de pouco mais de 10 mil quilômetros. Ou seja, o míssil seria capaz de destruir grande parte do país de Biden. Nos últimos dias, as atividades militares norte-coreanas cresceram. Neste domingo, o país já havia disparado um míssil de menor alcance. O foguete disparado nesta segunda-feira foi detectado pela Coreia do Sul. O projétil voou quase 1.000 quilômetros antes de cair no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão.
O voo durou 1 hora e 13 minutos, com uma altura máxima de mais de 6.000 quilômetros. O lançamento anterior de um míssil desse tipo pelo regime de Kim Jong-un havia ocorrido em julho. Na ocasião, os norte-coreanos lançaram um míssil que utiliza combustível sólido e pode alcançar alvos em qualquer continente, exceto na América do Sul. Todas as atividades de mísseis balísticos da Coreia do Norte são proibidas pelas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, embora o país diga que os exercícios falam sobre seu direito soberano de autodefesa. Após o lançamento, a mídia estatal norte-coreana divulgou uma declaração do Ministério da Defesa, onde criticava o que eles denominaram como gangsters militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, por aumentarem as tensões com exercícios, demonstrações de força e planejamento de guerra nuclear. Daqui a pouco você vai ver programa Voa Brasil, que tem como objetivo oferecer passagens aéreas por R$200, ficará só para 2024. E ainda, proximidade de fim de ano e sentimento de culpa trazem à tona um fenômeno chamado dezembrite. Após mais de um ano de recuperação, o foguete de turismo da Blue Origin, projetado para levar clientes pagantes em viagens breves até a borda do espaço, retornará ao voo ao longo desta semana. Ele já está pronto para o voo, só aguardando as condições climáticas ideais. A companhia espacial americana Blue Origin, fundada pelo bilionário Jeff Bezos, fará o lançamento de seu foguete New Shepard. Este será o seu primeiro voo desde um acidente há mais de um ano. O lançamento não pôde ser realizado nesta segunda como estava previsto, devido a um problema com os sistemas terrestres, e em breve uma nova data de lançamento será informada. A missão, denominada NS-24, não levará passageiros e se limitará a experimentos científicos, dos quais mais da metade foram desenvolvidos com o apoio da NASA. A companhia usa, no entanto, este foguete para voos de turismo espacial e já transportou 31 pessoas em viagens de poucos minutos, entre eles o próprio dono da empresa. Embora ninguém esteja a bordo do voo, um sucesso pode preparar o terreno para a retomada das viagens ao espaço para os entusiastas. O acidente ocorrido no dia 12 de setembro do ano passado provocou a queda do módulo de propulsão do foguete, que naquele momento não transportava passageiros. O acidente ocorreu 1 minuto após o voo e o foguete enfrentou o Max-Q, um termo aeroespacial que se refere ao momento de máxima tensão em um veículo a uma altitude relativamente baixa, onde a atmosfera ainda é bastante densa e o foguete está quase à velocidade do som. O órgão regulador da aviação americana abriu uma investigação que concluiu em setembro que o acidente foi causado por uma temperatura mais alta do que o esperado em um bico do motor. O programa Voa Brasil, que tem como objetivo oferecer passagens aéreas por R$200 para determinados segmentos da sociedade brasileira, vai ficar só para 2024. A iniciativa foi prometida para este ano e chegou a ser adiada algumas vezes. Mas, de acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a ideia é apresentar o Voa Brasil na segunda quinzena de janeiro, com validade imediata. Nessa época do ano, as movimentações nos aeroportos são mais intensas e, consequentemente, problemas podem aparecer. Para ajudar a resolver pelo menos parte deles, o advogado e coordenador de direito, Caio Rodrigues, apontou quais são os seus direitos como consumidor. Antes de comprar a passagem, ela precisa tomar alguns cuidados, né? Primeiro, ela precisa verificar com a companhia aérea se todos os dados estão ali preenchidos corretamente, né? Se tem o destino correto, o aeroporto de destino, o aeroporto de embarque, horário, aeronave, às vezes até o próprio assento você já pode adquirir na hora da compra. E, uma vez adquirida essa passagem, a pessoa tem o direito de cancelamento, né? A ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil,
ela prevê que a passagem pode ser cancelada em 24 horas da data da compra, respeitando um limite aí de 7 dias até a viagem. No caso de extravio das bagagens, saiba que a legislação prevê indenização. O consumidor ele tem direito de levar uma bagagem de até 10 quilos, que é a chamada bagagem de mão, né? E isso tem que ser gratuitamente ofertado pela companhia aérea. Algumas companhias até permitem que a pessoa possa levar uma bolsa, uma mochila pequena para complementar ali, né? Que a gente sabe que fica ali no pé na hora do voo, né? Mas qualquer bagagem maior que vai ser despachada, aí a empresa já pode cobrar. Bom, chegando no seu destino ou fazendo uma conexão e essa bagagem sendo extraviada, a companhia aérea ela tem 7 dias para localizar e devolver essa passagem em voos nacionais. Tá? Voos internacionais, esse prazo é de 21 dias, segundo as regras da ANAC. Caso não seja localizado dentro desse prazo, a empresa, a companhia aérea, ela precisa ressarcir, né, o valor da bagagem, o valor dos bens materiais que estavam ali dentro para o consumidor. No caso de furto e no caso de dano na bagagem, a mesma coisa, né? A empresa ela vai ter que ressarcir. Lembrando que no caso de furto é interessante registrar um boletim de ocorrência, né? Outro problema comum na comercialização de passagens é o overbooking, que é quando a companhia aérea vende uma quantidade maior de bilhetes em relação aos lugares disponíveis. Nesses casos, o consumidor, né, ele precisa ser indenizado, ele precisa ter ali um amparo material por parte da empresa aérea. A gente sabe que dependendo do tempo de atraso ou dependendo do tempo de cancelamento até buscar um novo voo, até 1 hora ali a empresa ela precisa fornecer telefone, ela precisa fornecer internet, né? Passados 2 horas ali ela já tem que fornecer alimentação, refeição, ela precisa fornecer um voucher para a pessoa não ficar ali desamparada. E passadas 4 horas, medidas mais drásticas podem ser tomadas, né? A pessoa ela pode cancelar a compra, né? Pode ter o reembolso por parte da empresa. A empresa, dependendo se for uma pernoite, ela pode até ter que fornecer uma hospedagem para a pessoa, né? Ou até fornecer uma outra forma de viagem, como por exemplo um ônibus. Cabe aos clientes ficarem atentos aos canais de reclamação. No próprio site da ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, existe ali um campo, né, em que você pode fazer as denúncias, que você pode relatar algum tipo de problema e a agência ela vai tomar as devidas providências junto à companhia aérea. Muitos turistas visitar um novo país é uma boa oportunidade para investir em compras e pagar um preço abaixo do que é vendido no Brasil. Mas é importante ficar atento às regras de entrada de mercadorias para não ser pego pela Receita Federal. Desde o começo do ano passado, o limite de compras no exterior subiu de 500 para $1.000, valor que gira em torno dos R$5.000. Além desse valor, os viajantes podem trazer também outros R$5.000 de lojas free shop, as famosas lojas que estão dentro do aeroporto. Se esses valores forem ultrapassados, terão que arcar com mais uma dívida, o imposto de importação. Os produtos são divididos em 2 tipos, o de uso pessoal e aqueles com cota de compra. Os produtos de uso pessoal ficam fora do limite de $1.000 e são livres de qualquer pagamento de tributos. É o caso de livros, folhetos, jornais, roupas e até celulares. Mas não basta apenas tirar o produto da embalagem e afirmar que ele é seu. Caso a pessoa tenha 2 celulares, apenas um é considerado de uso pessoal. Para garantir que você realmente possui as 2 unidades, um deve estar com defeitos, demonstrando a necessidade de comprar um segundo telefone. Já os produtos com cota de compras são aqueles que a quantidade varia de acordo com a categoria e que, para fugir da tributação, tem um valor total limitado a $1.000. É nessa lista que entram os brinquedos, notebooks, cigarros e bebidas alcoólicas. E caso o viajante tenha se empolgado e adquirido mais que o permitido pela cota, as mercadorias não ficarão presas no aeroporto. Caso não tenha finalidade comercial, serão tratados como bagagem, mas não haverá uma isenção dos tributos. O imposto de importação a ser pago será de 50% em cima do valor que ultrapassou o limite. Além disso, os produtos também deverão ser declarados. Se não forem, a taxa subirá para 100% do valor. No mercado financeiro, o dia foi de agenda econômica mais vazia, com o volume de negócios nos mercados globais
já começando a diminuir por conta do fim do ano. No exterior, os investidores continuaram repercutindo as perspectivas para as taxas de juros dos Estados Unidos no próximo ano. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,65%, cotado em R$ 4,90 na venda. A Bolsa de Valores renovou seu recorde histórico e fechou em alta de 0,78% aos 131.084 pontos. O Natal deste ano deve ter poucas compras por impulso. Um novo levantamento também apontou que a escolha será por presentes com melhor custo-benefício. Mais de 5.600 pessoas que responderam à pesquisa sobre consumo nessa data, feita pela empresa de dados Zoax, afirmaram que vão fazer alguma compra que já tinham programado. Além disso, mais de 46% pretendem gastar até R$ 300. Desse total, 26,2% não pensam em desembolsar mais do que R$ 150 em presentes. Já uma parcela de quase 11% dos entrevistados pretende comprar presentes que custam mais de R$ 3.000. A desigualdade de gênero reflete-se também na hora de presentear. Na intenção de compras de itens que custam até R$ 500, predominam as consumidoras. A partir desse valor, os homens são a maioria, sendo que a preferência deles vai para produtos eletrônicos e de informática, bem como viagens e lazer. Os consumidores de última hora ainda predominam. Quase 43% deixam para fazer as compras a uma semana do Natal. Outros 25,7% começaram a ir às lojas esta semana. E mais de 70% dos consumidores preferem comprar presentes para a data em lojas físicas. O cartão de crédito é o meio de pagamento preferido por 28% dos respondentes e 17,6% optam pelo Pix. Já 37,8% usam mais de uma opção na hora de pagar as contas. E com o ano novo chegando, é comum que muitas pessoas sintam culpa, ressentimento, estresse e frustração com metas não cumpridas. De acordo com diversos especialistas, esse fenômeno é chamado de dezembrite. É muito comum que no último mês do ano as pessoas façam um balanço do que se passou neste ano com coisas que conquistaram, deixaram de conquistar e algumas metas para o ano que vem. Assim como também tem se tornado comum o relato de sintomas como ansiedade em relação a esse momento da virada de ano. A ansiedade é um fenômeno natural de todo ser humano. Todo mundo tem ela e é inclusive importante para a nossa sobrevivência, mas em excesso ela pode causar um prejuízo enorme. Mas ainda que não exista um diagnóstico formal para ela, reconhecer é uma forma de entendermos como vencer essa fase. E para isso, basta realizar algumas coisas, como por exemplo, praticar atividades físicas, comer bem, evitar consumir produtos industrializados, conversar, socializar, dormir bem e controlar o estresse, com meditação e técnicas de relaxamento por meio da respiração. Segundo uma junta médica, adotar hábitos saudáveis é fundamental em qualquer grau de gravidade. A atividade física, por exemplo, é uma das coisas que mais ajudam em saúde mental e não precisa ser muito intensiva. Pode ser uma caminhada, subir escadas, tudo o que movimente o corpo já conta, mas também é importante ressaltar que se o desconforto passar de uma simples dezembrite e os sintomas forem além, como fome e sono em excesso ou em falta, é preciso buscar ajuda com especialistas em saúde mental, como psiquiatras e psicólogos, com urgência, para investigar causas mais profundas e traçar um tratamento específico. E depois do intervalo, o governo deve lançar amanhã programa para agilizar o bloqueio do aparelho celular quando for roubado ou furtado. E também, FIFA anuncia novo formato do maior torneio de clubes do planeta. O governo deve lançar amanhã um programa para agilizar o bloqueio do aparelho celular quando ele for roubado ou furtado, permitindo ao usuário pedir o bloqueio simultaneamente à Anatel, aos bancos e às gestoras de aplicativos, ou seja, tornar esses aparelhos inutilizáveis e, assim, diminuir esse tipo de crime no país. O aplicativo chamado Celular Seguro ficará disponível para uso nos sistemas Android e iOS e só será preciso realizar previamente um cadastro e registrar a ocorrência. Há ainda a possibilidade de cadastrar uma pessoa de confiança para que ela possa bloquear por conta própria o celular do usuário furtado ou roubado.
Mais que estética, a cirurgia de retirada de excesso de pele em cima dos olhos é uma necessidade principalmente para muitos idosos. Uma parceria público-privada está fazendo com que eles possam enxergar melhor, além de devolver a autoestima. Com o avançar dos anos, os cuidados com os olhos vão além da questão da oftalmologia, e sim com o excesso de pele que aumenta ao redor deles, causando muitas vezes dificuldade até mesmo para enxergar. Pensando nisso, o Centro de Convivência da Terceira Idade de Criciúma, através de uma parceria, deu a oportunidade de estar devolvendo o bem-estar para esses idosos cadastrados e que frequentam a instituição. Fazer esta cirurgia foi muito importante para eles. Nós vimos a renovação da autoestima, como ficaram felizes, como vieram participar mais, além da saúde, né? O quanto conseguiram enxergar melhor. Até uma senhorinha estava me dizendo, eu agora enxergo amplo. Esta cirurgia vem a contemplar isso, a saúde que traz, bem-estar, felicidade para eles e com certeza para nós também, por estar realizando. 60 idosos foram contemplados durante todo esse ano de 2023 com essas cirurgias, uma oportunidade que nem todos teriam a facilidade de acessá-la. A dona Elizabeth não perdeu tempo. Quando soube do projeto, foi logo se inscrever. Era tudo que eu queria. Eu já tinha feito uns 10 anos atrás também e caiu novamente, porque cai, Daí, a hora que eu soube dessa oportunidade, nossa, fiquei muito feliz. Para o médico parceiro da iniciativa, ele explica que a cirurgia é rápida e é com fácil recuperação, o que ajuda a aumentar para o próximo ano o número de contemplados. O blefarocalágio, que é essa sobra de pele nas pálpebras superiores, além de esteticamente prejudicar, mas também prejudica o campo de visão. Então, quando você faz essa cirurgia, você está beneficiando das duas maneiras. Do lado da autoestima, de se sentir melhor, mais bonita, e também do lado funcional, melhorando o campo de visão. E por isso, nos idosos é ainda mais importante, porque essa parte funcional é mais evidente, é mais acentuada. O seu Elisário passou pelo procedimento nesse ano e agora comemora o resultado com muito bom humor e, como ele disse, vendo a vida bem melhor. O que eu fiquei muito feliz foi porque a parte de cima do olho já estava trapando, já estava muito baixo e depois da cirurgia, graças a Deus, fiquei foi muito bem, E a gente fica até com uma visão totalmente diferente. Ficou bom, sarou direitinho, sem nenhuma preocupação. Afinal, fiquei mais bonito e que era o que eu queria, porque é velho, feio. Então aí já fiquei mais bonito, mas até o olhar, ficou bem maravilhoso. Beleza pura. Mulheres de todo o estado de São Paulo participaram do último encontro do ano do Ministério Mulheres que Vencem, realizado no último sábado. O dia foi marcado por muito louvor, oração e, claro, muitas bênçãos. Milhares de mulheres reunidas em 2 cultos, repletos de unção. Muito bom dia, mulheres que vencem! Se coloque de pé que nós vamos receber o convidado principal dessa manhã, que é Jesus Cristo, Rei dos Reis. Ele já está presente e Ele vai se manifestar no nosso meio, amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos começar essa manhã aplaudindo Jesus bem forte, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Na abertura do primeiro culto, o missionário R.R. Soares ministrou uma palavra de salvação. Nós que aceitamos Jesus, nascemos de novo, nós estamos marcados que somos do reino de Deus. Mas os nossos filhos, filhas, netos, netas, bisnetos e por aí fora vão ser salvos? Coloquemos isso como prioridade máxima.
Foi justamente essa salvação que muitas mulheres vieram buscar aqui. A dona Adélia, por exemplo, busca pelos filhos e mais. Pela minha família, a salvação da minha família. Essa é a maior bênção que a gente espera na face da terra, né? A salvação da família. O dia do grande avivamento. Esse é o tema deste último encontro do ano do Ministério Mulheres que Vencem, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. Um dia para renovar a fé, fortalecer o relacionamento com Deus e, claro, alcançar ainda mais vitórias. E é exatamente essa mudança que vai fazer com que verdadeiramente você não busque mais se enquadrar nesse mundo. E ainda diz mais, pela renovação do vosso entendimento. Tem muita coisa boa aqui. Vira para tua amiga e fala, tem coisa boa aqui hoje. Para o Ministério Mulheres que Vencem 2023 encerra com chave de ouro. Foram muitos milagres e aprendizados. E no ano que vem tem muito mais. Vem aí, além do ano da verdade real, e com a verdade vem também uma geração forte. Então se prepara que Deus está levantando uma geração forte aí. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã eu te espero. Uma excelente semana para você. Tchau.